Meus irmãos, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo para Filipenses 4, mas antes de ler, eu quero dar as boas-vindas à irmã Cida, que está conosco hoje. Seja muito bem-vinda, irmã, é um prazer tê-la conosco hoje à noite, tá bom? Ela é mãe da nossa irmã Marília, né? É um prazer. É bom ter Marília, estava de viagem, né? Graças a Deus, retornou, tudo bem? Foi boa a viagem? Graças a Deus, que bom, que bom. Amém. Filipenses, meus irmãos, 4, do verso 4 até o verso 7. Vamos recitar? Vamos recitar Filipenses 4? Vocês já decoraram, né? Vamos lá? 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos falando um pouco sobre como lidar biblicamente com uma preocupação. Falamos que uma forma de lidar com a preocupação é o louvor. Nosso coração deve estar cada dia, todos os dias, cheio da gratidão e do louvor do Senhor. Estamos falando um pouco sobre equilíbrio. Há algumas áreas da nossa vida que nós precisamos manter equilibrados. E uma das áreas, meus irmãos, é o nosso entusiasmo. Não podemos jamais perder o nosso entusiasmo. A palavra entusiasmo é aquele estado de espírito positivo, é aquela empolgação, é aquela força que contagia. Sabe, Vitor? Aquela força que contagia. Na antiguidade, meus irmãos, esta palavra significava a exaltação ou arrebatamento extraordinário daqueles que estavam sob inspiração divina. Ou seja, empolgação é aquele desejo, aquela vontade, aquele impulso de Deus no coração do homem que leva ele a fazer, a se atirar na tarefa que o Senhor lhe concedeu. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar grandes homens de Deus com grande entusiasmados, homens, meus amados irmãos, que vale a pena eu e você passar tempo com eles. Hoje eu passei a tarde com o apóstolo Paulo. Oh, mas que tempo bom foi com Paulo. Oh, Paulo, nossa! E tem vezes que cada um de nós passamos um tempo com algum desses homens, né? Lembra Maria, passou um tempo aos pés de Jesus. Maria, quando levantou de lá, levantou outra Maria, né? E nós passamos algumas vezes aos pés de Jesus, aos pés de Moisés, aos pés de Josué, né? Começamos o culto hoje aos pés de Josué. Deus falou para ele: tenha bom ânimo, esforça-te. E quando nós olhamos para a vida desses homens, nós somos também entusiasmados. São mentores segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que Deus trabalhou em sua vida no passado e Deus registrou em sua palavra, para que as experiências desses homens e mulheres venham mudar, venham entusiasmar, venha acrescentar em nossa vida pessoal, vida cristã também. Amém? O apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele era entusiasmado antes da sua conversão. A Bíblia diz que ele era zeloso de Deus.
daqueles, da sua idade, ele estava acima de todos. Ele, como eu posso dizer, ele passou acima, ele sobressaiu, essa é a palavra, sobressaiu a todos da sua religião e também da época da sua idade. Então era um homem entusiasmado. E após a sua conversão, nem podemos esquecer disso. Ele tinha tanto entusiasmo pelo evangelho que ele pregava. Era um homem entusiasmado. Quando ele esteve na presença do governador Festo, quando ele esteve na presença do rei Agripa, ele contou a sua conversão e o rei Agripa falou assim: você está louco, Paulo, você está ficando louco, você está delirando, Saulo. Paulo já era convertido, mas veja o que ele vai falar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26 e veja o entusiasmo, a empolgação deste homem de Deus. Atos capítulo 26, verso 24 a 26. Atos 26, 24 a 26. Aqui ele está diante de autoridades, ele está preso e ele está fazendo a defesa da sua conversão, a defesa do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer no verso 24: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. O homem, o servo de Deus, era um homem entusiasmado. Ele tinha um grande entusiasmo. A palavra de Deus vai nos dizer em Corinto que os irmãos, algumas pessoas da igreja de Corinto, acusaram ele de loucura. Ele vai dizer o seguinte: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, ó Corinto. Se eu enlouqueço é para Deus, e se eu estou em são juízo é para vós. Então ele era um homem, meu amado irmão, maravilhado com a nova vida que ele tinha em Cristo Jesus. Paulo era maravilhado com o Evangelho. Ele era maravilhado com a missão que Deus lhe entregou. E nós precisamos ser assim. Cristãos maravilhados. Cristãos entusiasmados pelo nosso Cristo, pelo Evangelho, pelo trabalho do Senhor. Amém? Um homem chamado John Haggai, ele disse o seguinte: o homem que nunca se maravilha de nada, nada faz de maravilhoso. Um homem que nunca se maravilha de nada, nada faz de maravilhoso. Então, para você fazer algo maravilhoso, você tem que ter entusiasmo, você tem que ter vontade, tem que estar empolgado para realizar aquilo que Deus quer que se realize. Paulo era um homem, meu amado irmão, que compreendeu o que Cristo fez por ele e o privilégio que ele alcançou em Cristo Jesus. E essa deve ser a força propulsora da nossa vida cristã. Nós precisamos cada dia entender o que Cristo fez por nós. Precisamos entender o privilégio que nós alcançamos em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, não tem como ficar desestimulado. Você fica empolgado. Amém?
Conta-se que uma menininha, uma criança, saiu da escola dominical tão empolgada, a irmã Lourdes, tão empolgada a criancinha, e ela tinha uma mula. E todos os dias ela gostava de passar a mão na cabeça da mula. E ela saiu tão empolgada que ela disse para a mula: sabe, Deus te abençoe, você deve ser uma cristã maravilhosa, você parece muito com a vovó. Ela saiu tão empolgada da escola dominical que ouviu falar de pessoas maravilhosas, pessoas cristãs fiéis, que ela levou isso até mesmo para aquele animal. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Todas as áreas da nossa vida devem ser alcançadas com esse entusiasmo que Cristo colocou em nosso coração. Amém? Há algumas áreas que eu gostaria de pontuar hoje. A falta de entusiasmo é desastroso. A falta de entusiasmo é desastroso no trabalho do Senhor. Quando nós, como servo de Deus, fazemos a obra de Deus sem entusiasmo, sai algo desastroso e não agrada o Senhor. A falta de entusiasmo prejudica a felicidade do lar. É difícil conviver com pessoas tristes, né? Pessoas sem entusiasmo. A falta de entusiasmo dificulta fazer e manter relacionamento. Ninguém quer ficar perto de alguém que só passa o tempo todo lamentando, contando as dores, né? A falta de entusiasmo impede realizações em qualquer tempo. Se você quer realizar, você precisa de entusiasmo, precisa de vontade. Muitas pessoas nunca se entusiasmam por nada na sua vida. E essas pessoas, elas se tornam morosas, preocupadas, limitadas. Elas não conseguem realizar, porque ela não tem entusiasmo. Então, a falta de entusiasmo é desastroso na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, eclesiástica. Precisamos de entusiasmo. Mas, em contrapartida, o entusiasmo nos impele a agir. Amém? Quando você está entusiasmado, você vai agir. O entusiasmo é essencial para o trabalho. O entusiasmo é como um vapor que nos impele à ação, meus amados irmãos. O entusiasmo dá vitalidade à vida. E nenhuma obra é feita sem entusiasmo, sem vontade, sem alegria. É lógico que algumas pessoas, meus irmãos, há algumas pessoas que, por natureza, são mais entusiasmadas do que a outra, né? A sua natureza é uma natureza mais pacata. E tem outras pessoas que são mais entusiasmadas. Mas eu creio que a estas pessoas que não têm tanto entusiasmo, eu creio que esta é uma área que pode ser cultivada. Amém? É uma área que pode ser cultivada. Eu gosto muito das palavras de Jesus. Jesus Cristo diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Senhor, faz de mim uma pessoa mais entusiasmada. Senhor, faz de mim uma pessoa mais alegre, mais vibrante. Faz de mim uma pessoa mais empolgada. Ele não diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, iremos receber? Ainda mais quando é algo em prol do reino de Deus. Eu quero ser mais empolgado para fazer a obra de Deus, para ser uma bênção. E por último, querido, o entusiasmo leva à realização. Os vendedores bem-sucedidos são homens de entusiasmo. Eu passei parte da minha vida vendendo. Eu era vendedor.
Comecei com um consórcio, depois passei para plano de saúde, depois trabalhei no banco vendendo previdência privada, no Banco Bradesco. E se você chegar diante de um cliente sem entusiasmo em relação ao produto que você vai vender, pode esquecer. Ele não vai comprar. Você tem que comprar a ideia. Você tem que vender primeiramente para você. Os músicos de sucesso, Lucas, são os músicos mais entusiastas. São aqueles mais entusiasmados. Todos os dias, meus amados irmãos, nós somos agraciados por Deus com a vida. Amém? Hoje Deus nos concedeu vida. E cada dia é um presente de Deus. Deus nos concede a vida, mas nós temos a responsabilidade de escolher como iremos viver nesse dia que Ele nos concede. Se nós iremos viver o dia com indiferença ou com entusiasmo. Se aquele dia vai ser mais um dia, se vai ser um dia de lamento, ou vai ser um dia onde nós iremos agradecer a Deus e vamos viver com entusiasmo. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Eu quero viver o máximo desse dia. Eu quero aproveitar mais. E lembrando, irmãos, dependendo da sua escolha, isso vai trazer consequência. Se você escolher viver dias sem vontade e indiferente, você vai se tornar uma pessoa ansiosa e uma pessoa preocupada. Mas se você decidir viver cada dia que o Senhor te dá com entusiasmo, isso vai trazer paz e contentamento no coração. Você vai ser uma pessoa que vai ter contentamento por aquele dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Lembre-se de que nós não podemos nos concentrar em dois pensamentos ao mesmo tempo. Falamos isso a semana passada. Nossa mente só pode se concentrar em um pensamento, na questão de preocupação ou não preocupação. Quando você está entusiasmado, você está se concentrando, você está colocando a sua atenção. E o seu pensamento de entusiasmo vai impelir pensamentos de medo, preocupação no seu coração. O entusiasmo vai fazer com que você venha impelir estas coisas da sua vida. Impelir o medo, a ansiedade, a preocupação do seu coração. Por isso que o escritor de Eclesiastes vai dizer: tudo que vier em sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Tudo que Deus te der para fazer, coloque lá o seu empenho, coloque lá a sua vida. E uma das coisas que Deus nos dá é a vida, para nós vivermos. Dê o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim neste dia, para o Senhor. Eu quero terminar com Paulo. Começamos com Paulo, falei que passei a tarde com ele lá, e o Espírito Santo de Deus, né? Volta a sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, 24 e 28. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 24 a 28. Quando nós falamos da empolgação de Paulo, quando nós falamos da vida dele, nós podemos pensar de que a vida dele foi uma vida fácil. Mas não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Olha o versículo 24 até o 28. Recebi dos judeus, 2 Coríntios 11, 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Será que Paulo se preocupou? Eu acredito que sim. Será que Paulo se irritou algumas vezes? Eu acredito que ele ficou um pouco irritado algumas vezes. Mas o fato é, isso levou Paulo a viver indiferentemente. Isso levou Paulo a viver sem empolgação, sem entusiasmo. Será que toda essa perseguição fez Paulo, o apóstolo Paulo, viver de uma forma, tendo em seu coração autopiedade? Será que toda essa perseguição levou Paulo a viver ansioso? Paulo tinha equilíbrio. A vida desse homem não foi fácil. Mas nada disso roubou o entusiasmo e a empolgação deste homem. Não significa que nós vamos passar por tempos bons, meus irmãos. E não estamos passando. Mas isso não deve roubar de nós o desejo de servir a Deus. O entusiasmo, a empolgação. 2 Coríntios 4, veja o equilíbrio dele. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Eu vou ler, depois nós vamos ler todos juntos. Olha o equilíbrio desse homem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos ler todos juntos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso 16 e 17, desse mesmo capítulo. Por isso, não desfalecemos, ele está falando. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Louvado seja Deus. Nós fomos pressionados em alguns momentos, mas nós continuamos firmes ali, ele está dizendo. Podemos ser perseguidos, mas nunca fomos abandonados por Deus. Podemos chegar ao fim dos nossos recursos, mas não perdemos a esperança. Fomos golpeados, mas não derrotados. Ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Quando ele diz leve aqui, ele está comparando, meus amados irmãos, o peso do sofrimento de Cristo com aquilo que nós passamos. Aquilo que nós estamos passando, ao comparar com o que Cristo passou por nós, é uma leve e momentânea tribulação. Mas isso tudo vai produzir um peso eterno de glória, muito excelente, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Que o poder de Jesus e a dependência do Espírito Santo de Deus possa nos fazer viver assim como o apóstolo Paulo, cheio de entusiasmo. Amém? Maravilhados com a nova vida, maravilhados com o Evangelho e maravilhados com a missão que o Senhor nos confiou. Que Deus nos abençoe. Fiquem em pé comigo, meus irmãos, e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra hoje à noite. Pai, talvez alguém
chegou neste culto com o coração triste, desanimado. Ó Deus, que a Tua palavra possa ter sido uma semente que achou um coração, uma terra boa hoje à noite. E que este coração, esta vida possa sair deste culto entusiasmado, animado, revestido da alegria e do gozo do Senhor, para continuar te servindo, te adorando, persistindo, ó Pai, mesmo nesse tempo difícil. Há tristeza na terra, mas há alegria no céu. E nós somos do céu, nós não somos deste mundo. Este mundo nos aflige, esse mundo nos entristece e nos desanima. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, a nossa força é renovada. Ó Deus, nos mantenha firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, a nossa persistência não é vã no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós iremos encerrar, estamos no horário. Um bom